Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Anatomia e Fisiologia Humana Básica, onde a gente vai rever o conteúdo da semana passada, que a gente teve apenas o conteúdo exposto no Google Sala de Aula, né, sem explicação. E aí eu achei por bem rever mais uma vez essa aula, né, dando as devidas explicações e tirar as dúvidas de vocês. A gente viu nas aulas passadas o sistema esquelético, né, como a primeira parte do sistema, tanto em anatomia quanto em fisiologia, como a gente vai ver hoje o sistema muscular, que também é conhecido por miologia. Mio vem de músculos, e logia é o estudo deles, certo? Então a gente vai ver tanto a parte anatômica, que diz respeito às estruturas, como também a gente vai ver o funcionamento que condiz à fisiologia desse sistema, tá bom? Então nós vimos aí, músculos, eles são órgãos que gozam da propriedade de contração. Olha aqui esse termo, contrair-se. Isto é, ele diminui de comprimento sob a influência de um estímulo. Então esse estímulo é proveniente do sistema nervoso, que manda ele de forma a contrair voluntariamente ou involuntariamente, assim dependendo do tipo de exercício em que a gente vai praticar, certo? Ele tem funções. Quais são as funções do músculo? É de sustentar o corpo, tanto de forma estática, corporal, parado, certo? Como em posição e postura do esqueleto que a gente viu nas aulas anteriores. A posição do esqueleto está em posição vertical, com o olhar voltado para frente, os membros superiores e inferiores fletidos, né? Fletidos sobre o abdômen, certo? E independente da posição que a gente for fazer, a musculatura ela vai envolver, porque ela não só ela sustenta o corpo, mas ela também preenche o nosso corpo, né? O osso ele em si é a estrutura que dá a formação do equilíbrio e o músculo de sustentação, certo? Ele é quem faz o preenchimento. Ele tem que ter função de locomoção, ele tem função também de modificar a forma de volumes cavitários. Esses órgãos cavitários que propulsionam, né, eles também provocam impulso nesses órgãos quando a gente está movimentando. A gente precisa saber o que são órgãos cavitários. São órgãos que têm constituição de tecido compacto, parenquimatoso, né, que é uma consistência deles, de formação de ter membranas, que podemos citar como órgãos cavitários os rins, os testículos e até o próprio fígado. Nós vamos ver aqui tipos de músculos, né? Principalmente o músculo estriado esquelético e o estriado cardíaco. O estriado esquelético tem a ver com a função esquelética e o cardíaco com a função do coração. Então, apenas diferenciar esses tipos de músculos que têm o revestimento do esqueleto e do coração, certo? O esquelético ele possui células longas, né, são maiores, multinucleadas, pois pode ter vários núcleos, vários pontinhos na sua estrutura, e estrias, que são risquinhos como se fosse uma estria numa mulher, por exemplo, ela pode ter algumas estrias, né, aquelas veinhas quebradas. Ela tem contração rápida e vigorosa, certo? Ela tem vigor, ou seja, ela tem função própria, certo? O esquelético, por exemplo, quando a gente vai flexionar o nosso braço, né, para contrair o bíceps, né, que é aquela musculaturazinha do músculo, certo? Por isso que ele tem controle voluntário. E o estriado cardíaco, ele possui também células alongadas com estrias, certo? Igual o esquelético, certo? Porém, ele pode não ser multinucleares, ele tem núcleos que seja apenas em uma quantidade, certo? Como diz aí, ele pode ter de 1 a 2 núcleos centrais, ele tem contração rápida, vigorosa e rítmica, né? Também. E o controle dele é autonômico. Autonômico quer dizer que a contração dela é involuntária, porque o nosso coração ele não pode parar e muito menos a gente pode medir a quantidade de querer bater em intensidade do jeito que a gente necessita. Isso não é o que é para o objeto de estudo no coração, certo? Aqui nós temos aqui, nesses slides, exemplo do músculo estriado esquelético, que aqui é o bíceps, ó, que reveste o nosso braço. E aqui nós temos o do coração, que é mais conhecido como miocárdio, um músculo que ele tem
a função, ele é oco por dentro, certo? Mas tem todo esse revestimento aqui, chamado o miocárdio, o músculo do coração, certo? No esquelético, nós temos aqui, ó, vários núcleos, como vocês podem observar, ó, no mesmo feixe que é esse compartimentozinho aqui que está entre essa partezinha esbranquiçada, né? E nós temos também as fibras musculares, que são justamente cada partezinha dessa aqui é uma fibra muscular com núcleos, e tecido conectivo, com essa partezinha branquinha, certo? Tecido conectivo é aquele que conecta e também sustenta todas as fibras musculares. Já na parte do esquelético cardíaco, do músculo estriado cardíaco, nós temos feixes mais organizados, né, ó, bonitinhos, mas com poucos núcleos em cada um desses discos intercalados. Esses discos intercalados são esses tracinhos que dividem a fibra muscular, tá certo? Por isso que a identificação, mas a característica de eles possuírem contrações rápidas, certo? O músculo liso, que é a outra característica, nós temos aqui o exemplo do estômago, certo? A musculatura que envolve o nosso estômago. Eles são formados por células longas, pode olhar que eles são alongados, certo? Ele não tem estriações, não tem aqueles risquinhos, como tem nessa partezinha aqui, ó, que são estrias, ó, certo? Nós temos as estriazinhas na musculatura esquelética e cardíaca. Já no liso nós não temos, nós só temos os núcleos, certo? Elas são uninucleares, possuem um núcleo. Diferentemente dos outros, eles têm a contração lenta e demorada, e o controle também é involuntário. A gente não controla, né, o movimento desse músculo do nosso estômago. Conceito de músculo estriado esquelético. Eles são estruturas individualizadas que, em geral, se cruzam uma com mais outras articulações que, pela sua contração, elas são capazes de transmitir movimento. O exemplo é o movimento do bíceps, certo? Ele dá uma contração justamente porque ela é ligada às articulações, tanto na parte do cotovelo, como também na parte do ombro. A estrutura, ele tem elementos musculares de contração, como fibras musculares, né, que são as diversas fibras que eu mostrei lá para vocês, com aquelas listinhas branquinhas. Feixes ou fascículos, já são diversos tipos de fibras que são reunidas num único local, e os ventres musculares, que é o que encaixa todos os feixes e as fibras num local só, certo? Então isso aqui é uma sequência. Fibras, aí aqui já é a quantidade maiores de fibras, e aqui já é o que já acomoda todos os feixes, né, que são as fibras musculares. Ainda no músculo estriado esquelético, nós vemos que são elementos conjuntivos de revestimento, que é dividido em endomísio, perimísio, epimísio e face muscular, que nessa figura aqui eu vou demonstrar para vocês o que é cada um deles. O endomísio é o que está dentro do músculo. Aqui nessa figura nós estamos vendo aqui, ó, o endomísio, aqui, essa partezinha aqui, que é uma fibrazinha muscular, e tem todas essas estruturas de pontinhos aqui, que são pequenos músculos menores, certo? A parte do perimísio, ele já é o agrupamento de fibras musculares. Olha aqui o perimísio. O perimísio é onde está agrupado vários tipos de fibras musculares, ó, com muitos endomísios dentro dele, tá certo? O epimísio é o que envolve todo o músculo, como também a fáscia muscular, que envolve não só músculo, como ossos, nervos e vasos sanguíneos, certo? Seria isso aqui. O epimísio é a fáscia muscular, aquela rede que é constituída por membranas, né, que acomoda toda a parte que envolve o perimísio, que são os feixes musculares, e os endomísios, que já estão na parte interna, tá certo? Aqui nós temos fibras musculares diversas, ó, tanto endomísio como outros tipos, formando fascículos, ó, vários tipos de fibras menores, e o sarcolema, que é cada uma dessas pequenas fibras musculares. Nós temos aqui nessa figura o exemplo, que é da musculatura do fêmur, pegando a tíbia e a fíbula, que é da perna, como também da musculatura do peitoral maior e do abdômen. Ainda no músculo estriado esquelético, nós temos os pontos de fixação dos músculos, que é onde inicia a origem do músculo. Como ela tem cabeça e origem, ela pode ser caracterizada por um ponto de apoio, ela é menos móvel e ela tem uma fixação proximal. Como assim, Ronald? Vamos olhar aqui. Nesta figura nós temos a musculatura do bíceps, né? E ela tem a cabeça, que é o ponto de origem. O ponto de apoio dela
se apoiar juntamente com os tendões e o osso que envolve o ombro, como também o tendão e o osso que envolve o cotovelo. Então, eles têm ponto de seção, pois eles sozinhos eles não podem trabalhar só. Tem que estar ligado a tendões e juntamente com os pontos de seções da parte esquelética, tanto do ombro quanto do cotovelo, certo? Então, a inserção da cauda seria mais ou menos essas inserções aqui. Ela tem ponto de ação, tem placa motora e unidade motora. Isso aqui, gente, já está mais relacionado com a função do sistema nervoso, pois a contração muscular ela recebe muitos estímulos do sistema nervoso, como a gente vai ver aqui neste próximo slide, como a placa motora e a unidade motora. A gente vai ver mais detalhado na parte do sistema nervoso, mas a gente vê aqui como uma ideia do que seria o músculo e os fascículos, que tem várias fibras musculares, elas são conectadas a essas células nervosas aqui, que a gente chama de células de Schwann, que é onde vai provocar as contrações de flexionar, certo? E de extensionar o músculo, quando a gente bota em flexão e quando a gente bota em descanso. Então, é o comando, quem manda é o nosso cérebro, tá bom? Aqui é a estrutura do sistema nervoso, que é ligado aos músculos, que por sua vez é ligado ao ossinho, certo? Aqui a gente chama de unidade motora. Ainda no músculo estriado esquelético, nós temos a nomenclatura muscular. Né? Nós temos a forma que temos o músculo trapézio, músculos romboides, esse Mzinho significa músculos. Trapézio e romboides, ele está localizado na musculatura dorsal, que é os músculos das costas, certo? Como também a localização do músculo na tíbia, que é justamente na parte abaixo do fêmur, que é o ossinho da canela, vamos supor, que é a tíbia. Ela também tem um revestimento muscular que recobre este osso na parte anterior, certo? Como ação, nós temos o músculo levantador da escápula. Escápula é a pá que a gente conhece. Quando a gente levanta os braços, a gente está levantando o músculo levantador da escápula e, por sua vez, também a estrutura óssea da escápula também se movimenta. O músculo extensor dos dedos, né, que os nossos dedinhos, que tem as falanges, elas são revestidas de músculos, certo? Que faz o movimento. E nós temos a ação e forma do pronador quadrado. Nós temos a prona e a supina, que é quando a gente vai fazer o exercício, a gente exercita como vai fazer apoio de frente, né? Apoio tanto supina como prona na região do peitoral, de peito para cima, tá bom? Ação e localização, nós temos o flexor profundo dos dedos, que quando a gente pega uma barra para sustentar bem, é necessário não só a estrutura óssea, como a flexão do músculo para agarrar bem, né, no punho, nos dedos, certo? E a região do quadrado plantar, também é a da palma da mão e a da sola dos pés, que também é revestido de músculo. Aqui a observação, M significa músculo. Nós temos a ação dos músculos ainda em estriado esquelético, ações diferenciadas, agonistas, que são aquelas que realizam o movimento desejado e estão no início da manutenção do movimento. Exemplo é quando eu querer exercer um movimento na prática de uma atividade física. Quero fazer levantamento de peso, então eu estou fazendo uma ação agonista. A antagonista ou oponente já é o contrário, são aquelas que se opõem ao movimento inicial daquilo que eu não gostaria de realizar. Um exemplo, estou dormindo, estou deitado, o corpo está descansando. Então vamos imaginar que eu queira fazer um exercício deitado. Não é o ideal porque o corpo ainda não está em movimento. Então podemos dizer que uma ação antagonista, certo? Aquela ação em que o corpo ele não vai exigir que queira se fazer aquele movimento. Como também nós temos a ação fixadora, né, que ela atua na ação de estabilizar a posição da juntura ou parte de algum movimento, fornecendo a base imóvel para a ação de outros. Exemplo, a gente está em pé fazendo o exercício da cintura para cima, né, vamos fazer flexão. A gente está deixando da cintura para baixo imóvel. Então, a parte imóvel da cintura para baixo é quem vai dar a sustentabilidade para que a gente possa fazer o exercício da parte da cintura para cima e vice-versa. Ok? Nós temos aqui a classificação dos músculos quanto à forma. Elas podem ser longas, em formato de cones, né, que é o mesmo piriforme, chamado de fusiformes, que está localizado no bíceps. Né? Os fusiformes
são aqueles pequenos músculos que eu mostrei para vocês, né? Em formato de pequenos cabos, vamos dizer, cabos que formam diversos tipos de músculos, feixes, na verdade. Nós temos os curtos, que é o quadrado femoral, né, que está na localização do fêmur, em região quadrado, que ele é curto. Temos os largos, triangulares, que é a musculatura do peitoral, quadrangulares, a musculatura do glúteo, que é o do bumbum, e romboides, que é a musculatura que está entre a pá e a outra. Elas estão alongadas e são circulares, né? As alongadas, nós podemos citar o do externo ióideo ou iodeu, como assim vocês acharem melhor, que é o músculo do pescoço, certo? Que vai até o externo, que é o ossinho que pega a parte do peito. O ióideo, que é o osso do pescoço, e o externo, que é o osso do peito, certo? E os circulares, que podem ser orbiculares e esfincterianos. Esse tem formato circular, anelar, certo? Que é muito comum para estimular tanto a abertura como a entrada da passagem. Exemplo, o esfíncter anal, certo? Quando a gente está com a necessidade de fazer as necessidades fisiológicas, certo? O esfíncter anal ele vai se contraindo, ora não, vai relaxando para a eliminação da fezes. Nós temos aqui exemplo de musculatura em leque, que é o do peitoral maior, em formato de leque. Nós temos a longa, que é o do esternocleido mastoideo, que é essa partezinha aqui do pescoço que vai até a região antes do abdômen, essa musculatura gigante. E a larga, que é a musculatura do bumbum. Nós temos aqui músculo estriado esquelético. Quanto ao número de tendões, eles têm origem quanto no bíceps, tríceps e quadríceps. Aqui o bíceps são duas cabeças, como diz o nome, da inserção muscular, na região do braço anterior. Tríceps tem 3 cabeças, né, na parte da musculatura, que é no próprio braço, na parte posterior. E os quadríceps, que já é maior, na parte do fêmur, certo? Nós temos quanto ao número de tendões de inserção: unicaudado, bicaudado e policaudado. Uni quer dizer um, bi 2 e poli quer dizer vários. O que quer dizer isso? Uni é que possui uma inserção distal dessa musculatura, que ela está localizada no peitoral maior. O bicaudado, ele já tem 2 inserções. Está no músculo tibial, no músculo da canela, né, abaixo do fêmur. E o policaudado, que ele já tem várias inserções e está localizado no músculo flexor dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. E digástrico e poligástrico, que é quanto ao número de ventres musculares, a questão de várias musculaturas, certo? Que é um músculo que consiste em partes separadas por tendão, que ela está localizada na nossa mandíbula, certo? Na nossa boquinha. Nós temos aqui o exemplo da musculatura do bíceps, com 2 inserções. O tríceps, que tem 3 inserções, que é a parte posterior, que é anterior do bíceps. O tríceps posterior. E a do quadríceps, que nós temos várias, certo? Que é do fêmur. Nós temos aqui o uni, bi e policaudado, que como eu havia falado para vocês, a questão da musculatura que pega a parte do pescoço, a parte da tíbia, e aqui também da tíbia, né, que é uma musculatura bem robusta, do ossinho da canela, que reveste. E o digástrico e poligástrico, que pega a parte do esternocleidomastoide, do pescoço, e vai até a parte final do abdômen, poligástrico, certo? Que são as inserções de vários tipos de músculos que recobre todo ele aqui. Os locais de inserção dos músculos, nós temos nos ossos. Recobre os músculos dos membros, tanto braços e pernas. Na pele, nós temos os músculos que envolvem a nossa face. Os órgãos, também nós temos os músculos que envolvem o nosso globo ocular, o nosso olhinho. Nós temos na nossa mucosa o músculo da língua. Cartilagem, nós temos também músculos lá na laringe, no sistema respiratório, que é onde está localizada a nossa garganta. As fáscias, nós estamos com o músculo tensor na face da lata, que é na parte dos nossos dedos, certo? E a cápsula articular, que é o músculo pterigoideu lateral, certo? Também na parte do pescoço. E aqui a gente encerra nossa aula
Agradecendo a todos pela atenção e as dúvidas a gente vai tirar no decorrer da visualização dessa videoaula. No mais, a todos desejo uma boa tarde de estudos e estou aqui aberto aos questionamentos. Até a nossa próxima aula, se assim o Criador permitir. E lembrando que nós teremos atividades apenas na semana que vem.